para a gente ter uma linha do tempo do que a gente vai conversar nessa tarde, é a importância, primeiro, eu acho que é interessante que a gente toque na importância da nutrição para o pré-termo, que eu acho que ainda temos fragilidades nesse tópico, a importância do leite materno para esses recém-nascidos, como é que a gente garante a amamentação, como é que essa habilidade, como é que o prematuro desenvolve essa habilidade de sugar, a presença da família na UTI, que eu acho muito importante, e que estratégias a gente pode lançar mão para garantir que o recém-nascido pré-termo saia em amamentação, né? E aí, então, falando do primeiro tema do roteiro, a importância da nutrição para o pré-termo, isso é uma coisa indiscutível, né? O papel na nutrição é fácil de entender, né? Porque o recém-nascido pré-termo é uma casa em construção, ainda não está pronto. Então, o papel da nutrição no desenvolvimento de todos os órgãos, exatamente porque ele nasce antes do tempo. E a nutrição pelo trato gastrointestinal é importante, porque também o intestino precisa se desenvolver. E assim como quando a gente ingessa um braço, que a gente tem desuso, se a gente não garantir a alimentação nesse trato gastrointestinal, você vai ter um desuso, né? No útero, ele deglute líquido amniótico, isso tem uma função no desenvolvimento do intestino, né? Uma coisa consagrada, que todo mundo já ouviu falar, é o programming, que é a teoria de Barker, que os eventos perinatais têm repercussão em toda a vida. E a questão da nutrição, ela é fundamental para estabelecer como será a vida desse adulto, né? Os 1000 dias, que todo mundo também já ouviu falar, que é o período da gestação, e os 2 primeiros anos de vida, são cruciais para determinar a saúde desse indivíduo. Vejam aqui a importância de não privar o trato gastrointestinal de nutrição. Isso aqui é a velocidade normal. Quando a gente priva de nutrição, a velocidade tem uma atrofia, tem um achatamento, e aí fica perigoso para que aconteça translocação bacteriana. Quer dizer, as bactérias que estão na luz, elas ficam mais fáceis de penetrar e cair na corrente sanguínea. Então, quando a gente chega na unidade e encontra um recém-nascido em dieta zero, em especial se for um recém-nascido pré-termo, isso é gravíssimo, isso tem que causar muita comoção e uma mobilização para que isso logo se modifique. Por que é tão importante a dieta pelo trato gastrointestinal? Porque isso melhora a tolerância, garante o crescimento, essas crianças têm menor necessidade de fototerapia, diminui colestase, osteopenia, estimula todos os hormônios do trato gastrointestinal, né, e melhora a motilidade intestinal. Esse intestino se movimenta exatamente porque está chegando alimento no trato gastrointestinal. E, por favor, não tem mais nenhum fundamento privar as crianças de dieta como sendo uma estratégia para prevenir enterocolite. Isso já é muito robusta a evidência, a gente já teve vários palestrantes aqui no Brasil, fora do Brasil, já tem publicação, já tem Cochrane, isso não mais se fundamenta e a gente ainda tem notícia de pessoas dizendo que não alimentam porque temem a enterocolite. Isso é um equívoco acadêmico, é muito importante que a gente precisa reverter essa situação. É tão importante que a Cochrane já fez 2 publicações colocando a importância da velocidade de aumento, né? Primeiro eram 10 a 20 ml por quilo, e hoje, quando eu digo hoje, é 2011, e saiu outra publicação em 2021, colocando que a velocidade de aumento pode ser inclusive maior, 30 a 35 ml quilo dia. Então, vejam como é importante, não só começar a dieta logo, como fazer um incremento de dieta numa velocidade maior. E o leite da mãe? Por que ele é tão importante? Né? São tantas as propriedades que eu listei algumas aqui, né? A proteína é estruturada para o ser humano, né? O lipídio é estruturado para o prematuro. Existe inositol, que é uma substância que só existe no leite humano, que tem vários trabalhos muito elegantes da Socenco, que trabalha com Bancalari, falando exatamente que o inositol previne doença pulmonar crônica, broncodisplasia. Vejam a importância disso. Além disso, dentro do leite da mãe tem fatores de crescimento. Quando a gente oferece o leite da própria mãe, o esvaziamento gástrico é mais rápido, e isso é uma questão em quem lida com prematuro. Nas defesas, aí a gente tem muito trabalho, tem IgA, lactoferrina, lisozima,
E os anticorpos específicos, o que significa isso? A mãe que entra em contato com a ilha de assistência, né, da criança, ela produz anticorpos específicos para os patógenos nosocomiais. Daí a importância do canguru, da presença da mãe na unidade. Outra coisa que eu queria comentar é a acetil-hidrolase PAF. O que é PAF? É fator ativador de plaquetas e está implicado na cascata de prevenção de enterocolite. Vejam só como é importante que a gente tenha leite materno para prevenir exatamente a enterocolite. No desenvolvimento, os trabalhos mais clássicos são de Alan Lucas, né, falando que é exatamente dose dependente, né? O leite humano, leite da mãe, é tão importante para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento neurológico, e é dose dependente. Se eu faço X, eu vou ter uma performance de X. Se eu faço 2X, eu vou ter uma performance de 2X. Vejam a importância disso. E 3 tópicos que eu queria comentar com vocês, que eles são mais recentes que eu digo, assim, 5, 10 anos, que tem muito trabalho sobre isso, que eu acho interessante a gente só recortar esses 3 itens para compartilhar com vocês, para a gente conversar. É a questão do microbioma e da microbiota, né? Os oligosacárides e a questão da epigenética, que hoje está tendo muito estudo sobre isso, e para nós que lidamos com recém-nascidos prematuros, é fundamental que a gente tenha algum conhecimento sobre isso. O que é o microbioma? O microbioma é a população de micro-organismos que os mamíferos albergam, né? Esse microbioma tem um papel fundamental na nutrição, no metabolismo, na proteção contra os patógenos e no desenvolvimento do sistema imune. Estima-se que a gente tem pelo menos 1.000 diferentes bactérias no trato gastrointestinal, e com isso a gente tem 3 milhões de genes neste microbioma. Durante o trabalho de parto, o contato com a microbiota vaginal está perto dessa criança, dessa microbiota, e isso é muito importante. Se porventura, por algum intempérie, o recém-nascido que nasce prematuro foi privado do parto vaginal, e foi um parto cesáreo, por exemplo, é mais importante ainda que a gente garanta o leite materno na primeira hora, o quanto antes, e isso é um trabalho da unidade neonatal, é um trabalho de todos nós que lidamos com essas crianças. Os oligosacáridos, o que são os oligosacáridos? São o terceiro componente mais abundante no leite materno. Só fica atrás da lactose e do lipídio. E eles agem como um prebiótico, eles interagem com a microbiota intestinal, direto ou indiretamente, sendo suporte para bactérias boas e antipatógenos para bactérias indesejadas, que, além de modular a resposta no epitélio intestinal. Além de prebiótico, eles diminuem a aderência de bactérias patogênicas no trato gastrointestinal, diminuindo a alergia e doença autoimune. E tem um papel crucial no desenvolvimento cerebral. E tem muitos estudos correlacionando oligosacárides e o metaboloma, que a gente vai falar um pouquinho agora, né? O que são microRNAs? Que tem muita gente falando, olha o microRNA, vamos estudar microRNA. O que acontece? A gente tem os exossomas, que são umas vesículas que a gente tem no meio extracelular de várias células. No mamilo, na célula mamária, né, a gente tem essas vesículas também. E nessas vesículas tem um monte de microRNA, tá? Esse microRNA cai na circulação sanguínea e tem um impacto na epigenética, programando o funcionamento de vários órgãos, como o fígado, o timo, o cérebro, o osso, o tecido adiposo. Esse exossoma do leite materno tem uma implicação na programação metabólica e imunológica. Isso tem trabalhos muito elegantes, muito importantes, e isso é mais uma coisa que eu quero comentar com vocês sobre a importância da gente garantir o leite da mãe para o prematuro. O leite materno é importante para todos os recém-nascidos, mas para o recém-nascido prematuro é muito, muito, muito mais importante. E isso é uma informação que todos que trabalham com crianças, com recém-nascidos, em especial recém-nascidos prematuros, precisam possuir. Uma coisa que eu quero comentar é a colostroterapia, que a gente não está mais chamando de colostroterapia, a gente está chamando de imunoterapia. Porque colostro é um leite inicial, depois tem transição, depois tem leite maduro. E, na verdade, a gente está fazendo imunoterapia até que a criança encoste no mamilo, né? Então, a gente não pode chamar
uma criança que só vai encostar no mamilo mais para frente, de colossoterapia, né? A gente tem que chamar de imunoterapia por uma questão de semântica. Então, na fase inicial, o recém-nascido está instável, a mãe ainda não apresenta boa produção de leite, a gente ainda não tem um volume de leite materno bom, o que a gente faz? Ou a criança tem uma patologia que não poderá receber leite pelo trato gastrointestinal, uma gastrosquise, por exemplo, o que a gente faz? Um pouquinho de leite que houver, a gente coloca dentro, na cavidade oral, na face interna das bochechas, para a gente fazer um print, isso vai atapetar a criança dessa microbiota, e isso tem uma implicação enorme, não só na microbiota, como no flavor, sabor, aroma, tudo isso vai desenvolvendo na criança, e isso tem que fazer busca ativa, busca e apreensão desse leite, para que a gente tenha a oportunidade de oferecer isso para o prematuro, tá? Assim que tiver maior produção, a gente vai colocar no trato gastrointestinal, certo? Mas se ele não está tendo a oportunidade de ir direto no peito, a gente vai manter a imunoterapia e também um pouco do leite aqui e o restante do leite no trato gastrointestinal. Essa imunoterapia tem que ser iniciada nas primeiras horas de vida. E ela não substitui, né? Às vezes, quando a gente fala de imunoterapia, as pessoas falam, não, eu estou fazendo imunoterapia, a criança está em dieta zero. São as duas coisas. Não podemos deixar nenhum recém-nascido prematuro em dieta zero, não há justificativa que respalde esse tipo de plano terapêutico. Não existe isso. Mãe hipertensa centralizou, crescimento intrauterino restrito, isso sim, muitas publicações já derrubaram esses temores. O Neil, Chandler, várias pessoas já publicaram sobre isso, né? Isso não tem fundamento, a gente ainda tem notícia disso. E jamais a gente está falando que é para fazer imunoterapia e não fazer dieta pelo trato gastrointestinal. São as duas coisas, né? A gente faz a imunoterapia e garante a alimentação pelo trato gastrointestinal. Se não for o leite da mãe, leite humano pasteurizado. Mãe no CTI, né? Mãe no CTI, qual o problema? A gente tem uma publicação da rede de bancos de leite, orientando toda a equipe como fazer manuseio de leite materno, leite humano dentro da unidade hospitalar. Né? Existe é uma publicação com muitos detalhes e que a gente tem isso. Mãe no CTI pode tirar leite? Pode. Não tem problema nenhum. Desde que siga todo o roteiro de segurança, não tem problema nenhum. Transporte adequado, não tem problema nenhum. O neném pode ir no UTI para amamentar? Pode. A criança já está atapetada por essa microbiota da mãe, porque o pai vai lá, visita a mãe. Então, tem que ficar isolado dos restantes do bebê, quer dizer, prevenção de isolamento de contato. Então, aqui, ó, essa mãe aqui teve a oportunidade de receber os bebês na UTI. E, com certeza, isso foi importante para ela conseguir se amamentar os gemelares. Então, essas questões do processo de trabalho, da lógica assistencial, são fundamentais para a gente garantir o leite da sua mãe para o recém-nascido prematuro.